Olá galera, aqui é Camila com mais um vídeo do Vozes Negras. Olha só, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre dois livros. O primeiro é Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e o segundo livro é Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. O primeiro que a gente vai falar é o do Lázaro Ramos. Por quê? A minha irmã, Maria Tereza, ela me convidou essa semana para fazer um projeto com ela para formação dentro das empresas em Sorocaba com recorte racial. E de que maneira falar com esses funcionários a respeito da questão racial, a questão do negro dentro da sociedade. E aí eu fiquei pensando como fazer essa oficina fluida, como fazer essas pessoas entenderem as questões da negritude e tudo mais. E a primeira palavra que veio na minha cabeça foi empatia. A gente só consegue compreender o outro, muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar dele. E o nome desse livro chama Na Minha Pele. Então é assim, vista a minha pele para você entender do que eu tô falando. Isso é uma primeira coisa. A outra coisa que tem de interessante nesse livro fala a respeito de representatividade. A importância do negro se ver em outros espaços que não aqueles que foi direcionado para eles depois da abolição da escravatura e que perdura até hoje, que é o lugar do servilismo, das funções onde você serve a outra pessoa. Então, a doméstica, auxiliar de serviços gerais, o próprio lixeiro, enfim, que difere um pouco dos países europeus que já não tem mais esse tipo de cultura e não tem mais esse tipo de sistema. Num dos capítulos aqui do Lázaro, chama-se Imaginário. E aí ele fala um pouco de qual é o imaginário do povo brasileiro a respeito do negro. O que é pensado a respeito dessa figura? Da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de ver mundo. Que negro é esse que a sociedade brasileira ainda insiste em ver? E ele tem dois filhos pequenos e ele procura, diferente de como foi a infância dele, trazer personagens para o mundo dos filhos, onde o negro já está, onde o negro já é e já ocupa outros lugares, né? Ele não tem muito esse lugar do fazer com que os filhos vistam a pele para tentar entender. Não, os filhos já têm essa pele, já valoriza essa pele e já é uma pele empoderada, vamos dizer assim. E nesse lugar, hoje em dia, por exemplo, você já tem uma série de livros, tanto na literatura quanto na escola, nos livros didáticos, negros ocupando outros lugares, negros ocupando outros espaços. Ele diz aqui, num trecho, a respeito de uma frase que a Conceição Evaristo, que é uma grande escritora que despontou na literatura brasileira, já com uma idade mais madura, depois dos 40 anos, já ganhou o prêmio Jabuti, e ela diz o seguinte, que o negro, como cantor e atleta, é um lugar comum. Nós queremos ver os negros aceitos como intelectuais, professores ou escritores. Uma poesia negra não representa toda a nossa diversidade. Somos muitos. Então, esse lugar de representatividade e esse lugar do vestir a pele, eles convergem em algum momento. Então, primeiro, como o branco vai entender que lugar é esse que a gente vive na sociedade? Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Quando a escravidão acabou, não foi por um fator humano e de dignidade, isso que nós estamos fazendo é desumano, isso não cabe, não. Foi um fator econômico. O Brasil, frente aos próprios Estados Unidos e toda a Europa, estava atrasado economicamente. Então era preciso passar por um outro processo de industrialização, inclusive, onde o capitalismo foi inserido de maneira mais selvagem como sistema econômico no país, para eles poderem avançar, eles poderem crescer e atingir um grau de igualdade no mercado mundial. Então acabou a escravidão nesse lugar. Quando a escravidão acabou, falaram, olha, vocês querem ser livres? Ok, vocês são livres. Sem direito, acesso à educação,
a segurança, a saúde, a moradia, a alimentação, a nada. Você é livre, agora se vira. E para desenvolver o país economicamente, o que foi feito? Trouxeram os imigrantes. Então, os italianos, os espanhóis, os ingleses, os holandeses, toda a Europa veio um número X dessas populações para trabalhar aqui no Brasil. Então, quando eles chegam aqui, eles têm garantido o quê? Moradia, alimentação e trabalho e salário. E os negros? Foram jogados nos subúrbios, foram jogados nas periferias. E a mão de obra? Como eu vou trabalhar se não tem espaço para mim porque eu já tenho italiano? O que eu vou fazer? Como eu vou me sustentar? Então, o negro, a partir desse lugar, ele foi criando meios e possibilidades de sobreviver no Brasil, uma vez que ele não tinha espaço. Nem para poder estudar ele tinha. Então, como eu vou me formar? Como eu vou me qualificar? Se eu não tenho espaço, eu não tenho direito. Então, essa imagem do negro que não trabalha, a imagem do negro que é vagabundo, que é sambista, que fica no morro e que quer sambar, eu pergunto, se você não me dá acesso a absolutamente nada, o que eu vou fazer? Então, tem esses dois lugares. De fato, o negro ficou nos morros e nas periferias, com a sua própria cultura de música e de religiosidade, porque não tinha acesso. E nesse meio dele vivendo ali com a sua própria cultura, ele foi desenvolvendo outras possibilidades de emprego informal para poder se inserir na sociedade. E essa imagem do negro persiste até hoje. Pensando no negro homem. Pensando na mulher negra, qual foi o recorte que foi dado para ela? Para espaço dentro da sociedade. Então, você quer trabalho? Você vai ser cozinheiro. Você quer trabalho? Você vai ser empregada doméstica. Você quer trabalho? Vai ser auxiliar de serviços gerais. É o máximo que você vai conseguir chegar. E aí passaram-se 130 anos e ainda a mulher negra ocupa esse mesmo espaço. E o homem negro ainda ocupa esse mesmo espaço. Do porteiro, do segurança, do lixeiro, do auxiliar de serviços gerais. Então, quando a gente fala vista a minha pele, entra na minha história, viva a minha história e entenda que dessa maneira eu não tenho como alcançar o lugar onde você branco chegou. Porque você nasceu numa família, mesmo que pobre, mas com acesso à saúde, com acesso à segurança, com acesso à educação, você tem acessibilidade. Você tem um lugar de privilégio que a sua pele dá para você e a minha não dá. Então, quando você vestir a minha pele, você vai ver que essa pele ela tá carregada de uma história de violência, de preconceito, de não acesso. E aí? Como a gente muda esse lugar? Como que a gente avança se não for através de políticas públicas, de ações afirmativas? Porque é isso que foi como solução imediata e preventiva para o negro brasileiro dentro da sociedade. É o ideal? Não, não é. O ideal é que a gente não comemore quando a Maju, jornalista negra, senta na bancada do Jornal Nacional. É um momento histórico? É um momento histórico. Mas dia virá em que isso será natural. Você ter jornalista, você ter médico, você ter atriz, você ter juiz, você ter os negros ocupando todos os espaços no país. Esse é o ideal. A naturalização de um povo que formou essa sociedade. E hoje se despontam pessoas nesses lugares, assim, como por exemplo o Lázaro Ramos. O Lázaro e a Thaís Araújo, né, que são casados, eles hoje são duas figuras que representam a negritude no Brasil hoje. Mas o ideal é que existam vários Lázaros, várias Thaíses. Mas um dos... palavra eu posso usar aqui. Um dos entraves, para além do racismo, que impede que o negro ocupe os espaços de poder na sociedade, eu vou emendar com o livro da Bianca Santana. Quando a Bianca diz que ela tem 30 anos, mas é negra apenas 10, porque antes ela era morena, é a explicação base para entender um pouco a trajetória do negro no Brasil.
o fato de ter tido uma miscigenação fez com que, de alguma maneira, o negro pudesse se inserir dentro da sociedade branca. Não sem antes absorver a sua cultura branca, os seus comportamentos, as suas convenções e os seus padrões. Então, hoje no Brasil, a gente tem o negro, a gente tem o branco e a gente tem um meio, que é aquele da relação interracial. Então, ele fica nesse lugar do não pertenço. Eu vou assumir que identidade? Eu vou ser branco ou eu vou ser negro? E hoje o que acontece no Brasil é, eu assumo aquela identidade que me convém. Então, no caso da cota, que no caso do Brasil é para o negro ter acesso à universidade ou em concurso público, ele é negro na conveniência. Porque eu preciso ter acesso, então eu vou ser negro. Mas quando não, se eu vou sair à noite, se eu vou me relacionar, se eu vou procurar um trabalho, eu assumo a minha identidade branca. Então hoje no Brasil é complicado você dizer quem realmente é negro, mas como diz Felipe Maia, ex-presidente da UNE, a polícia sabe quem que é preto. Porque hoje no Brasil o racismo vem no tom da pele, não do fenótipo. Então eu tenho o cabelo crespo, tenho o nariz um pouco mais afilado, ou melhor, o nariz um pouco mais achatado, lábio grosso, mas a minha pele é branca, eu sou aceita e tá tudo bem. Mas se eu sou preto na cor da pele e tenho cabelo afro, se eu entrar numa loja, a probabilidade do segurança ficar me perseguindo e vendo para onde eu estou indo é muito grande. Se eu sou preto e tenho cabelo branco e sou jovem à noite com uma mochila, a probabilidade da polícia parar esse jovem e fazer uma blitz, ela é gigante. Ao contrário do branco. Tudo isso acontece por quê? Porque está carregado no imaginário do povo brasileiro o que representa a figura do homem e da mulher negra. Da inferioridade, da não capacidade e de manter vocês onde vocês merecem estar. Então é preciso que haja uma consciência tanto do negro na sua pele retinta, quanto desse não lugar dessa pessoa que é miscigenada com o branco e com o negro, para assumir esse lugar também do negro e de valorizar as suas origens, de valorizar a sua ancestralidade. Porque o recorte que tem um pouco também da questão da África, da história que vem para cá, é sempre isso, é o povo que dança, é o povo do batuque, e é isso, e não é. O Brasil cresceu economicamente graças aos esforços desses negros que vieram com uma cultura de comércio, de economia, dos instrumentos para poder criar a base da agricultura. Não foram os portugueses, os espanhóis que ensinaram os africanos como planta, como colhe. Não, eles já vieram sabendo disso. Então foi utilizado a força de trabalho do negro e a inteligência do negro para crescer esse país economicamente. E isso não é mostrado, nem em filme, nem em novela, nem em livro, em lugar nenhum. Então é o momento de fato do negro brasileiro entender e valorizar de onde ele veio, quem ele é e por que ele está. E que ele tem um espaço que é de direito e que ele precisa ocupar e que ele precisa tomar de volta. Não através da violência, não através da briga, mas através da certeza de ser quem ele é e do que ele é e de onde ele veio. E que ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém.